Olá, sou o professor Antônio Rangel, enfermeiro, estomaterapeuta e podiatra. Hoje vou falar com vocês sobre o tratamento de feridas utilizando a membrana regeneradora porosa Membracel. A membrana de celulose age como um substituto temporário da pele, favorecendo a epitelização e a proteção da lesão. A membrana é indicada para o tratamento de quase todos os tipos de lesões de pele, desde feridas superficiais, com pouco exudato ou secreção, até feridas mais profundas e complexas, como as úlceras de estase, úlceras por pressão e etc. Nos casos em que a membrana é utilizada para o tratamento de feridas superficiais, onde há pouca quantidade de exudato, não há necessidade de troca da membrana. Você pode fazer o tratamento utilizando apenas uma aplicação, do início ao fim, e esse processo de tratamento vai durar em torno de 10 a 12 dias. Quando eu falo em feridas superficiais, eu estou falando em escoriações, queimaduras, epidermólise bolhosa, etc. No caso das feridas mais profundas e exudativas, como as úlceras de estase, as úlceras por pressão, as lesões mais complexas, o tempo de permanência da membrana vai girar em torno de 5 a 7 dias inicialmente, na medida em que ela vai promovendo a limpeza dessa ferida através de um processo conhecido como desbridamento autolítico. Você pode ir também aumentando o tempo de permanência da membrana, deixando ela aí em torno de 7 a 10 dias de permanência, garantindo então um tratamento eficaz com baixo custo. Como eu falei, a membrana de celulose Membracel, então, ela pode ser indicada para queimaduras, áreas doadoras de enxerto, epidermólise bolhosa, lesões superficiais na pele do idoso, as chamadas skin tears, úlceras arteriais, feridas cirúrgicas, lesões por pressão, mal perfurante plantar, feridas do pé diabético, enfim. Ela pode ser indicada para quase todos os tipos de lesões de pele, menos para as feridas cancerígenas, porque ela promove a formação do tecido de granulação, que é a base para a epitelização, então ela estimula a proliferação celular. Então, nos casos das feridas oncológicas, ela não é indicada e também não favorece a estase sanguínea, né, a parada do sangramento. E também feridas tunelizadas, aquelas feridas em que você tem a necessidade de introduzir profundamente a membrana no seu canal ou no seu túnel, porque também, dessa forma, ela vai estimular a formação do tecido de granulação e pode fixar a membrana nesse leito por dentro e você não conseguir remover. Então, são os únicos casos em que a membrana está contraindicada. Características da membrana regeneradora Membracel. Ela tem facilidade de aplicação no leito da ferida, porque após umedecida ela se acomoda bem nos contornos do corpo, protege e acelera o processo de cicatrização, é isenta de reações adversas, né? Ela tem um pH muito próximo da pele, então não causa reações, diminui imediatamente a dor por conta da sua espessura muito fina e da sua capacidade higroscópica, ou seja, de absorver a umidade. A membrana protege as terminações nervosas, diminuindo significativamente a dor. Permite ainda a drenagem do exudato pelos poros, então o excesso do exudato vai ser passado para um curativo secundário, e esse você pode trocar quantas vezes forem necessários. Permite ainda a visualização do leito da ferida durante esse processo de tratamento, porque ela é translúcida, mantém a umidade fisiológica, ou seja, faz um tratamento em meio úmido, permite trocas gasosas e, com tudo isso, tem um menor custo no tratamento. Evita trocas diárias do curativo primário, ou seja, você aplica a membrana e vai deixar ela lá. No caso de feridas superficiais, como eu falei, ela tem um tempo médio de permanência em torno de 10 a 12 dias,
com cicatrização e, em geral, total da lesão. Nos casos das feridas mais profundas e complexas, esse tempo vai ser variável de acordo com a avaliação do profissional que estiver aplicando ou da pessoa que estiver aplicando. Se eu tenho um leito desvitalizado, um leito com esfacelos, tecidos desvitalizados, eu tenho um tempo médio de permanência inicial em torno de 5 a 7 dias. Na medida em que ela promove, então, essa limpeza da lesão através do desbridamento autolítico, você pode aumentar o tempo de permanência para 7 a 10 dias, garantindo eficácia e um bom resultado. Então, como que a membrana age? Ao contato com o leito, ela vai estimular uma migração celular para o leito da ferida. Entre essas células que são estimuladas a migrarem para o leito da ferida estão os macrófagos, leucócitos, linfócitos, mediadores químicos, enzimas proteolíticas, que vão fazer o que então? Inicialmente, vai trabalhar então essa limpeza por essas células que vão migrar, os macrófagos fazendo fagocitose, as enzimas fazendo a degradação do tecido desvitalizado, não é? E posteriormente, após a limpeza, os macrófagos que foram orientados a migrarem para o leito da ferida vão liberar fator de crescimento celular para a formação do tecido de granulação, que é a base para a epitelização ou a cicatrização. E por ela se manter úmida, ou seja, somente o excesso de exudato saindo pelos poros, ela se mantém úmida, favorecendo então o tratamento de feridas em meio úmido, que já é amplamente estudado como sendo um meio mais adequado, promovendo então uma melhor cicatrização e uma cicatrização mais rápida da ferida. Formas de aplicação da membrana. Primeiramente, deve-se fazer uma limpeza rigorosa da lesão e da área adjacente, da pele periferida, com soro fisiológico em jato ou uma solução específica para a limpeza de feridas. Após essa limpeza, você aplica a membrana, sempre observando que ela tenha uma margem em pele íntegra em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetros em pele íntegra, para favorecer a melhor aderência da membrana sobre o leito da ferida. Após a aplicação, umedece com soro fisiológico ou a própria solução de limpeza, coloca um curativo secundário, que pode ser uma gaze ou um chumaço, que seja absorvente, e faz a fixação, tanto com uma fita adesiva ou um enfaixamento. Esse curativo, então, ele deve ser trocado diariamente ou sempre que estiver saturado, nos casos das feridas mais exudativas. Então você tira o curativo secundário, sem remover a membrana, pode jogar soro em jato, soro fisiológico em jato, fazer uma bonequinha de gaze e fazer uma leve compressão sobre a área afetada. Repete esse procedimento, soro, bonequinha de gás, 3 vezes, coloca um curativo secundário novamente e faz a fixação. Diariamente, então, você repete esse procedimento. Esse foi o vídeo sobre o tratamento de feridas utilizando a membrana regeneradora Membracel, de uma série de vídeos que será apresentado pela Vuelo Pharma. O próximo tema será o tratamento de feridas causadas pela epidermólise bolhosa utilizando a membrana regeneradora porosa Membracel. Até lá!